Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor mais uma vez. Ó Pai, nós lemos a Tua Palavra, já oramos pedindo a Tua iluminação, e diante da Tua Palavra, Senhor, a nossa atitude é de respeito, de reverência, de humildade, Senhor, de abrirmos o nosso coração para ouvir o que o Espírito tem a dizer ao nosso coração, Senhor. E queremos, Senhor, reagir à Tua Palavra, naquilo que o Senhor determina que nós sejamos corrigidos e exortados por meio da Tua Palavra, Senhor. Tira, Senhor, o orgulho, a arrogância do nosso coração, nos faz receber a Tua Palavra, Senhor, com humildade, esvaziados, Senhor, das nossas opiniões, mas completamente desejosos de receber a Tua verdade para as nossas vidas, Senhor. E que sendo assim, Tu nos console também, Senhor. Nos aponte a verdadeira esperança que há em Jesus Cristo para a nossa vida. É a nossa oração, Senhor, que fazemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. São palavras muito importantes para uma igreja que vive rodeada de ameaças, de falsos ensinos, de propagandas enganosas, de fake news a respeito do Evangelho da Cruz. Essas palavras que a gente acabou de ler, dos versos 17 a 21, que não são palavras de um tratado teológico muito complexo de ser escrito, mas sim a palavra de um pastor que está preso, que está dentro de uma cadeia, preso, perseguido pelo Evangelho, e recebendo questionamentos a respeito da sua igreja, da igreja que ele mesmo plantou, que é a igreja de Filipos, sendo a primeira igreja do mundo ocidental, do mundo romano, do mundo grego, onde o Senhor pela primeira vez faz o Evangelho se inclinar para nós, que somos ocidentais, que somos descendentes daqueles que recebem a palavra lá no primeiro século, e essa mensagem vai perdurando e persistindo até hoje para as nossas vidas. E o que lemos aqui, meus irmãos, basicamente é mais um registro histórico e mais a expressão de uma verdade de que a igreja do Senhor, ela sempre teve que lidar com as mais influências que a rodeiam. Não só as mais influências que vêm do mundo, atacando a verdade do Senhor de fora para dentro, mas também as mais influências que acontecem de dentro para dentro, de falsos crentes com as suas doutrinas erradas, tentando perverter o caminho do Senhor, o ensino puro do Evangelho de Cristo, a aproximação que nós temos que ter com o Senhor, com fidelidade à sua palavra, mas também olhando para a pureza que há na mensagem da cruz de Cristo, de ter fé no Senhor Jesus, e isso ser algo suficiente para a nossa salvação, nos levando a praticar boas obras, nos levando a servir ao Senhor, nos levando a nos aprimorarmos e nos aperfeiçoarmos no Senhor. Mas a verdade é que desde sempre, desde os dias do Senhor Jesus, desde os dias dos apóstolos, a igreja ela sempre teve que combater os falsos ensinos, teve que julgar os falsos ensinos,
teve que proclamar a verdade contra muitas perversões que aconteciam na sua própria época. Isso porque a gente sabe que a vida de um crente no mundo, a vida da igreja no mundo, nunca foi uma vida também blindada contra as heresias, contra as tentações e seduções do mundo, contra as armadilhas de Satanás, que tentam a todo momento pescar algum crente para tirá-lo do caminho do Senhor. Mas a obra da salvação, que é o tema do nosso mês, é uma obra concretizada por Cristo na sua cruz, com um alvo, com um objetivo, com um propósito de tirar o crente do sistema mundano, do lamaçal do pecado. Ao passo que, uma vez salvo, o Espírito de Deus começa no coração do crente um processo novo, uma regeneração que nos leva, por sua vez, a nos aperfeiçoarmos, a crescermos, a amadurecermos, a termos mais comunhão com o Senhor. A santificação, o aperfeiçoamento, que é feito para eliminar o mundo de dentro do crente. Na obra da salvação, o Senhor nos tira do mundo. Na obra da santificação, o Senhor tira o mundo de dentro de nós, os resquícios. Deus que nos tirou do lamaçal, do chiqueiro, do pecado, agora faz uma obra no nosso coração que vai perdurar até o dia final, se contemplarmos a volta de Cristo, ou até o último dia de nossas vidas, nos limpando, tirando os vestígios, os resquícios, as poeiras do nosso coração, para nos tornar pessoas puras e levados pela mão do Senhor Jesus a encontrarmos definitivamente o Pai que está nos céus. E a isto nós chamamos de glorificação, a última etapa desse glorioso processo, dessa gloriosa obra que o Senhor começou na nossa vida e é fiel para completá-la, onde Deus nos apresentará salvos, puros, limpos, levados pela mão de Cristo junto à sua presença. E aí o apóstolo Paulo, tendo isso em mente, tendo em mente as ameaças que a igreja sofre, as seduções, as más influências, os ataques da cultura, os encantos diabólicos e malignos das potestades de Satanás, ele profere uma palavra nos versos 17 a 21, retratando aqui um inimigo novo, mostrando que a igreja tem que acender o alarme, está alerta agora, não mais a respeito dos judaizantes, que ele falou lá nos versos de 1 a 11, aquelas pessoas que diziam que só a fé em Jesus não era suficiente para alguém ser salvo. Nós temos que guardar toda a lei de Moisés para sermos salvos na sua inteireza. Mas agora Paulo está falando de inimigos da cruz de Cristo, pessoas a quem ele chama de inimigos de Deus, inimigos da cruz, inimigos da mensagem do Evangelho, inimigos dessa renúncia que a cruz de Cristo propõe para a minha vida e para a sua vida. E essas pessoas que são inimigos da cruz são, na visão do apóstolo Paulo, gente apegada ao mundo, que só sabe falar, que só sabe pensar nas coisas terrenas, nos apetites, nos prazeres, nas realizações pessoais, nas conquistas, na contramão da salvação. Pessoas que têm o mundo dentro de si, e pessoas que têm prazer no mundo, de buscar o mundo, ter esperanças apenas no que este sistema de valores errados, chamado mundo, tem a nos oferecer como proposta
para nos seduzir e nos tirar dos caminhos do Senhor. É por isso que Paulo profere uma fala, começando no verso 17, que você vai olhar na sua Bíblia agora, dizendo para a igreja: meus irmãos, vocês que creem que são salvos, façam uma coisa, sejam meus imitadores. Esse mundo maligno que vocês estão inseridos, sejam meus imitadores e andem segundo o modelo que vocês têm em nós, que vocês aprenderam conosco, na doutrina pura do Senhor, na mensagem pura do Evangelho. Paulo começa dizendo: sejam meus imitadores. É um pastor que plantou essa igreja, lá em Atos 16, que viu essa igreja dar frutos, e que agora está fazendo uma obra missionária em outro lugar, e foi preso pelo Evangelho, e se lembra da cooperação que esses irmãos têm na fé, do quanto essa igreja é promissora, produtiva. É uma igreja que está, inclusive, sustentando o apóstolo Paulo financeiramente. E com esse carinho, com esse ardor no coração, ele faz um clamor a essa igreja, dizendo: meus irmãos, vocês que aprenderam comigo, vocês que sempre me ouviram pregar e falar a respeito da mensagem do Evangelho, da cruz de Cristo, que Jesus é o Senhor, que a salvação só vem dele, e que o projeto do Senhor para a vida de vocês é vocês fecharem as portas do coração de vocês para os engodos, para as armadilhas, para as seduções do mundo, e abrirem o coração de vocês para Deus, custe o que custar, seja o preço que for, mesmo que doa, mesmo que vocês sejam perseguidos, mesmo que vocês até morram por causa disso. Lembrem-se disso, sejam meus imitadores. E Paulo não está dizendo que ele é o modelo perfeito de pessoa. Essa imitação que Paulo propõe aqui, não é que Paulo é o exemplo de perfeição, mas somente alguém que está em busca da perfeição, como disse no texto anterior, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo e caminhando na vida para encontrar a coroa da vida, a qual Jesus Cristo, reto e justo juiz, vai dar àqueles que são fiéis até a morte. Ele fala: sejam meus imitadores e observem o modelo. Paulo usa a palavra no verso 17, o modelo que vocês aprenderam comigo, com aqueles que ensinam a palavra, modelo de Deus para a vida de vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdade é que há muitas pessoas entre nós, olha o verso 18, há muitos entre nós, dos quais eu já falei repetidas vezes, e repito agora mais uma vez, até chorando, Paulo diz, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo no verso 18? É que tem na igreja do Senhor, na igreja de Filipos, muitas pessoas que entraram para a comunidade, que passaram a congregar na igreja, que passaram a frequentar os cultos, frequentar as reuniões de oração, cantar os cânticos na igreja, cantar os hinos, até tomar a Santa Ceia do Senhor, mas que muitas pessoas entraram na igreja acreditando estar convertidas, mas essas mesmas pessoas, por dentro, no coração, nunca foram regeneradas pelo Espírito Santo, e portanto são pessoas carnais, inimigos da cruz, pessoas que no seu modo de viver manifestam atitudes opostas à renúncia
que o Evangelho de Cristo estabelece para a minha vida e para a sua vida como padrão, como modelo de Cristo nessa terra. Ou seja, gente que está na casa de Deus, porque Ele fala muitos entre nós, gente que tem a aparência de serem crentes, mas que não são amigos de Deus de verdade. E mesmo pessoas estando envolvidas com a igreja, Paulo diz que no coração dele, ele se preocupa em exortar os crentes de Filipos a não serem pessoas assim, a discernirem, a abrirem os olhos e não serem influenciados pela atitude daqueles que são inimigos da cruz. Gente que parece que é crente, mas não é crente. Gente que parece que recebeu a salvação, mas não recebeu nada. Porque busca o Senhor com os lábios, mas o coração, a prática, está bem longe do que o Evangelho propõe para a vida do crente. E sabe por que Paulo se preocupa tanto? Ele responde para nós no verso 19, como que são os inimigos da cruz. Como que são essas pessoas que estão em Filipos, que parecem ser crentes, mas não são crentes? Olha o verso 19 comigo. O destino deles é a perdição. Olha como é que ele bota as coisas. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua própria infâmia. E o grande problema deles é que pessoas assim só pensam nas coisas do céu, só pensam nas coisas de Deus, só pensam na suprema riqueza da salvação. São pessoas que só sabem pensar nas coisas de Deus. O Deus deles é o ventre, o destino deles é a perdição. Quem ama o mundo e as coisas e as paixões do mundo é inimigo de Deus mesmo. Não tem barganha nisso. O destino é o inferno mesmo. Perdição é perecer no inferno. O salário do pecado é a morte, e o fruto da impiedade, do coração duro, de ignorar a Deus na sua vida, é receber a ira eterna do Senhor mesmo. Deus vai julgar todos aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, mesmo sendo pessoas que se assentam nos bancos da igreja e que se relacionam com a igreja. Olha o que ele diz mais: o Deus deles é o ventre. O ventre. O Deus deles é o ventre. Palavra grega koilia, que significa literalmente o próprio umbigo. O Deus deles é o próprio umbigo, né? E essa palavra koilia remete a uma ideia de apetites físicos, de vícios, de compulsões. Paulo está falando para uma igreja que vive numa cultura romana. Filipos era uma colônia romana, como a gente bem sabe, e, por exemplo, os romanos tinham certas paixões, certas liberdades com o seu próprio corpo, certos apetites. Por exemplo, um dos apetites, uma das práticas dos romanos no passado, era comer, se alimentar. E tantas pessoas tinham tanto prazer em comer, que tinha uma certa cultura de que você comia, enchia o estômago, e comer era tão prazeroso que a pessoa vomitava a própria comida e para passar o dia inteiro comendo de novo, praticando a bulimia, uma forma de paixão desenfreada. Koilia, o Deus deles é o ventre, e essa palavra também tem a ver
com libertinagem, né? No sentido sexual, imoralidade sexual, pessoas que não sabem se controlar, pessoas que só querem se satisfazer nos prazeres da vida, porque são amantes dos prazeres, das satisfações pessoais, dos apetites físicos, das compulsões, dos vícios, do próprio umbigo, do próprio eco, do próprio ventre. Isso os torna inimigos de Deus. E a glória deles, diz o apóstolo Paulo, está na sua infâmia. Infâmia. Ou seja, são pessoas que, por não serem humildes, se orgulhavam tanto em fazer essas coisas, e se alegravam e se vangloriavam nas coisas que deveriam se envergonhar. Não é gente que gosta de ser criticada, não é gente que gosta de fazer uma reflexão, uma autocrítica. Será que o meu modo de viver agrada ao Senhor? Estamos falando de pessoas que frequentam a igreja, que estão entre os crentes e vivem dessa forma, visto que, Paulo diz aqui, só se preocupam com as coisas terrenas, só sabem botar o coração em esperanças que não vão para a eternidade, vão ficar na terra. Lá em Colossenses 3, por exemplo, Paulo vai nos explicar que a natureza terrena, a natureza do homem, a natureza manchada pelo pecado, é imoralidade sexual, é impureza, paixões, maus desejos, avareza, mau temperamento, ira, malícia, blasfêmia, palavreado torpe, e tudo isso é obra da carne e não fruto do Espírito Santo no coração de um crente. Tudo isso é idolatração do próprio ventre e não amizade para com Deus e com a sua salvação. E por isso Paulo vai mostrar então para nós qual é a verdadeira identidade de um crente, qual é a verdadeira cidadania de uma pessoa que é de fato redimida pelo Senhor Jesus. Verso 20 ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, aquele que quando vier vai transformar o nosso corpo enfraquecido num corpo da sua glória e nos levar para sempre com Ele, para morarmos com Ele na vida eterna. Ele diz: a nossa pátria está nos céus. Filipos era uma colônia romana e uma das mais importantes colônias militares do Império Romano, uma cidade muito estratégica para o contexto, para o ambiente romano. E é interessante que os romanos, eles acreditavam que o salvador deles era o César, o imperador romano, era as legiões do exército romano, poderosas em batalhas, e também a própria legislação romana. Isso salvaria os romanos da ignorância dos bárbaros, do mundo obscurecido pela ignorância dos povos germânicos, bárbaros, e por aí vai. Ser um cidadão romano é status, é chique, é glorioso, é destaque, é privilégio para uma pessoa ser cidadão romano. Essa igreja que vive nessa cultura e nesse ambiente, ela precisa ouvir essa palavra, e ela precisa entender qual é a sua verdadeira pátria, quem é o seu verdadeiro Salvador, e quem é o seu verdadeiro Senhor, que oferece um modelo perfeito de vida para ser vivido. Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, e dos céus nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
o único que se assenta num trono de verdade, que governa acima dos Césares, das legiões romanas, da própria lei romana, o único que assegura a um crente os seus direitos no céu, o único que com a sua própria vida comprou com o seu sangue a salvação de todos aqueles que são cidadãos não da terra, mas cidadãos do céu, que vivem temporariamente nesse mundo. E o que Cristo fará conosco quando Ele voltar? Paulo responde no verso 21, que esse Senhor, quando voltar, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Olha que coisa linda, né? Lá no mundo grego, no imaginário do povo grego, da filosofia, o corpo era a prisão da alma, não é isso, meu irmão? O corpo é a prisão da alma. Morrer é basicamente a alma ser liberta de dentro do corpo. E por isso a crença do mundo grego, especialmente influenciado por um cara chamado Platão, é de que o corpo, ele é ruim, ele é mau, ele apodrece, né? E Paulo, nos seus ensinos, vai dizer o seguinte: o corpo de um crente, ele é santuário de Deus, ele é templo do Espírito Santo, que não deve ser usado de forma libertina, de forma devassa, só para satisfazer os apetites terrenos, mas é um corpo, o corpo da gente, a nossa estrutura física, a nossa carne, a nossa mente, o nosso coração. Uma vez que o Espírito Santo entra, nos convencendo do Evangelho, nos convencendo da salvação, nos convencendo de quem Deus é para nós, e nos convencendo de quem somos diante do Senhor, nós somos então humilhados. E por isso que ele fala aqui, que Deus, que Jesus, quando vier, vai transformar este corpo humilhado, enfraquecido pelo pecado, embora santuário do Espírito Santo. Jesus Cristo vai fazer algo muito melhor do que o mundo pode dar a mim e a você, muito melhor do que os vícios, muito melhor do que as compulsões, muito melhor do que as satisfações apenas do plano terreno. Cristo vai transformar esse corpo e nos conformar à sua imagem, ao seu próprio corpo glorificado, segundo a eficácia do poder que Jesus tem de subordinar a si todas as coisas. Salvação, irmãos, não é só ir para o céu. Salvação é a gente estar unido com Cristo na sua glória, não só de alma, mas de corpo, e todo o nosso ser transformado, e aqueles que morreram em Cristo serem ressuscitados para serem receptáculos dessa perfeição da glória de Cristo. Isso é salvação, está 100% unido com Cristo na sua glória. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós temos que aprender a ser amigos de Deus e não inimigos da cruz de Cristo. Por isso que o tema que o apóstolo Paulo traz para nós nesta manhã é como nós somos amigos de Deus de verdade, como que nós somos amigos de Cristo e da sua eterna salvação. Não basta a gente crer em salvação, pregar salvação, falar de salvação. A palavra do Senhor nos chama a praticar a salvação, a externalizar a salvação, a testemunhar com atitudes, palavras e gestos aquilo que Jesus já comprou para nós de graça, vertendo seu sangue numa cruz. Esse texto nos ensina que pessoas que são amigas de Cristo
e da sua eterna salvação, são pessoas que se amoldam aos padrões de Cristo, que vivem a vida segundo Deus propõe que a gente viva, e não segundo o que o nosso umbigo deseja. Quando Paulo diz para esses crentes que não são pessoas diferentes da gente não, meus irmãos, é gente igualzinha a gente, pecador igualzinho a gente, mas quando Paulo diz, sejam meus imitadores, e vivam a vida de vocês, conforme o modelo que nós temos ensinado para vocês, ele está dizendo que a vida de um crente é pautada, é padronizada pelo próprio Cristo, de tal forma que a nossa vida não é regrada pelas nossas ambições, pelos desejos do nosso coração, tem a ver com humildade e não com arrogância. A vida cristã tem a ver com uma confiança que é centrada em Jesus e não nas nossas intuições, opiniões. Não se trata do que a gente acha, do que a gente pensa, do que a gente quer. Se trata do que Deus acha, do que Deus pensa e do que Deus quer para cada um de nós. Tem a ver com a gente ter a mente, os pensamentos, o coração totalmente focados para a esperança celestial, para a coroa da vida, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e não com comer, beber, ganhar dinheiro e se satisfazer com o mundo, colocando o coração nessas coisas. O que é interessante é que o que o mundo mais nos ensina hoje, especialmente na cultura, nos filmes da TV, nas novelas, até nos desenhos animados, é a ideia de que o sentido da nossa vida é a gente ser feliz, é a gente fazer o que a gente bem entende, cada um sabe de si, busca os seus sonhos, não é isso que a gente escuta? Cada um sabe de si, busca os seus sonhos, aproveite sua vida, porque sua vida passa, né? Certo e errado não existem. Certo é o que te faz bem, certo é o que te faz feliz. Quem manda na sua vida é você. Você faz o seu próprio caminho. É isso que a gente escuta. Os profetas da cultura, especialmente de Lúcifer, que é o mais interessado que a gente pense nessas coisas. A gente é o dono do nosso nariz. É o pecado de Lúcifer. É o que Lúcifer mais quer nos ensinar. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores e se enquadrem no modelo de Jesus. É Ele quem pauta a nossa vida, as nossas prioridades, os nossos desejos, as nossas ambições, tudo porque Jesus, um dia, comprou a salvação para nós morrendo numa cruz, irmãos, e pagando por nós uma dívida totalmente impagável, para nós vivermos segundo aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E o modelo que Cristo oferece para nós é nós renunciarmos o mundo para ganharmos a vida eterna. De que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma, diz o Senhor Jesus? Não é isso? Eu pergunto para você nessa manhã, meu irmão, quais são os padrões da sua vida? Quais são as suas prioridades, os seus desejos, as suas ambições, as suas decisões pessoais têm glorificado ao Senhor acima de todas as coisas? A sua maneira de viver e de pensar
É para colocar Deus em primeiro lugar? Ou será que existem outros deuses diante de você? Como o seu próprio ventre, como o dinheiro, como qualquer satisfação que essa coisa imperfeita que a gente vive no mundo pode oferecer para a gente. Só é amigo de Cristo e da salvação aquelas pessoas que, alcançadas pela graça irresistível do Senhor, buscam se amoldar aos padrões de Cristo. Ele é que diz como é que tem que ser as coisas, e não nós, mesmo que a gente tenha que renunciar a muitas coisas, mesmo que a gente tenha que sofrer por amar ao Senhor Jesus, a gente sofre com alegria, porque a nossa satisfação não está na terra, está no céu com Cristo. O apóstolo Paulo também nos ensina que pessoas que são amigas de Cristo e da salvação são pessoas desapegadas das paixões do mundo. É o que ele fala nos versos 18 e 19, mostrando que a vida cristã não é apenas se amoldar a Cristo, como se isso fosse uma obrigação cega, mas é a gente ter prazer no Senhor Jesus, se deleitar nele, de tal maneira que as coisas terrenas não nos atraem, não nos fisgam, não nos pegam, para nós nos desviarmos do caminho do Senhor. Não se trata apenas de obedecer, mas de ter um amor fervoroso, de estarmos unidos com Cristo, estarmos unidos com Cristo, tendo comunhão com Ele no tempo presente, né? Paulo descreve os inimigos da cruz, meus irmãos, como amantes, não do Senhor Jesus, mas dos prazeres, da sensualidade, das bebedices, das glutonarias, das imoralidades sexuais, e por aí vai. E no verso 18 ele fala principalmente que muitas pessoas são assim e andam no meio da igreja do Senhor. Essa é uma autocrítica que nós temos que nos fazer, que nós não podemos deixar de fazer, mas que isso seja doído, meus irmãos. Mas a grande verdade é que Paulo está falando no verso 18, no verso 19, de crentes nominais, de pessoas que não estão convertidas de fato, e que transitam no meio da igreja de Cristo, gente cujo prazer não está no Senhor, mas no seu próprio ego, no seu próprio ventre, no seu próprio umbigo. Há muitas pessoas, irmãos, nos dias de hoje, que são bons frequentadores de igreja, mas não são crentes de verdade. Há muitas pessoas que vão à casa do Senhor por hábito religioso, que louvam o Senhor com seus lábios, que até choram na presença do Senhor, mas o coração e a vida prática está longe do Senhor. Pessoas que gostam muito de falar de si, da sua fé, das suas experiências, do seu passado, mas isso não passa de uma fachada, como os fariseus, para impressionar os outros. E muitas pessoas até estão com o nome escrito no rol de membros de uma igreja e acham isso o máximo, porém o nome não está rolado no livro da vida, cujo dono é o Senhor Jesus. Tudo porque o coração está apegado, está dominado, está curvado, é servo das coisas que são terrenas. Por exemplo, o Senhor Jesus ilustra isso nos contando duas parábolas, lá no Evangelho de Lucas, dizendo numa parábola que havia um rico que todos os dias se esbaldava, se regalava nos seus prazeres, e um mendigo à sua porta chamado Lázaro, coberto de feridas, e que jazia à porta desse homem rico, querendo se alimentar das migalhas dele.
Diz o Senhor Jesus que Lázaro morre e é levado até o seio de Abraão, no céu, né? E o rico morre e vai para o inferno. E no inferno esse homem rico levanta os olhos para o céu e clama dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Meus irmãos, o que vale uma gota de água no meio da chama do inferno? E o destino de uma pessoa apegada ao mundo é justamente a perdição. Jesus fala numa outra parábola que um homem rico tinha um campo, e o campo desse homem rico produz com abundância, e esse homem então resolve destruir os seus celeiros, construir celeiros maiores ainda, e guardar toda a colheita e todos os seus bens, tudo para dizer para a sua própria alma: ó minha alma, agora que eu sou rico, descansa, come, bebe, se regala, se esbalda na vida. Mas Deus diz para esse homem: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? E Jesus diz que assim é a pessoa que ajunta tesouros para si mesmo, mas que não é rico para com Deus. Quem é amigo de Cristo, irmãos, e da salvação, não pode ser apegado às coisas terrenas. Jesus salva a mim e a você, para que nós não tenhamos mais prazer no mundo, não tenhamos mais prazer em coisas transitórias, mas prazer nas coisas eternas de Deus. A palavra de Deus pergunta a você nessa manhã: você é apegado ao que, meu irmão? O que tira o teu sono? O que te deixa irritado? O que te deixa tão cansado, de tanto você ficar pensando em resolver? Será que isso não é apego? Pergunte isso ao seu coração. Quais são as coisas que tomam o seu tempo de uma forma doentia e enérgica, que tiram, que desestabilizam a sua vida emocional? E eu pergunto mais, irmãos: se Deus tirasse de você, aquilo que você mais se apega hoje, quanto sobraria de você para contar a história? Se Deus levasse de você o que você considera tão precioso nesse mundo, você ainda assim o amaria? E você diria, como o apóstolo Paulo disse aqui em Filipenses 3, todas as coisas eu considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo, estando disposto a perder todas as coisas, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição? Meus irmãos, só vai entrar no céu pessoas que se desapegam da terra. Eu não estou dizendo que você tem que viver na sua vida como uma pessoa solitária, como um ermitão, como alguém que se enclausura num mosteiro. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que onde o seu tesouro está, o seu coração também está. O tesouro de uma pessoa salva é o próprio céu, é o próprio Cristo. Pessoas que são amigos da cruz de Cristo, amigos da salvação, da vida eterna, são pessoas desapegadas das paixões do mundo. E por fim, o apóstolo Paulo também ensina que pessoas salvas, amigos da cruz de Cristo e amigos da salvação, são pessoas que assumem para si a sua própria cidadania, o seu próprio passaporte celestial. Nos versos 20 e 21, Paulo fala que para nós há uma esperança maior e melhor do que esse mundo, que é desejar o céu.
porque lá nós vamos estar com Cristo de corpo e de alma. Quando diz que a nossa pátria, a nossa cidadania está no céu, de onde nós aguardamos a Jesus voltar. E olha que interessante, a gente sabe que a segunda vinda do Senhor Jesus é para julgar os vivos e os mortos. A primeira vinda do Senhor Jesus é para trazer salvação, é para concretizar as promessas de Deus. Na segunda vinda de Cristo, Ele virá como juiz, para dividir uns à sua direita e uns à sua esquerda, para dizer para uns: vinde benditos de meu Pai, e para dizer para os outros: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Paulo enfatiza aqui a salvação. Esse Cristo, que é reto e justo juiz, vai também consumar a sua obra naqueles a quem chamou para a vida eterna. Jesus, que começou a sua obra em nossos corações, é fiel para completar essa obra no seu glorioso dia final. Os versos 20 e 21, meus irmãos, quando Paulo fala que nós aguardamos esse Salvador, que é o Senhor Jesus, está falando de eternidade, está falando do descanso perpétuo da nossa alma. Ele está falando da recompensa celestial, do galardão prometido àqueles que são fiéis até a morte, da coroa da vida guardada para aqueles que amam a Jesus e amam a sua vinda. É isso que ele está falando, de coisas que não dá nem para a gente descrever aqui. Tem um hino muito antigo, que eu creio que alguns de vocês conhecem, que diz que metade da glória celeste jamais se revelou ao mortal. Vocês conhecem esse hino? Metade da glória celeste jamais se revelou ao mortal. O que ele está falando aqui não dá para descrever. Cientista não pesquisa, não dá para tirar foto do que ele está falando. Isso aqui são coisas supremas, são coisas sublimes. Viver com Jesus eternamente, face a face, na sua glória, é indescritível, e é o que deveria, meus irmãos, aquecer o seu coração e o meu coração. Porque um cidadão do céu é aquele que aguarda pacientemente e com fogo no coração a volta do seu Senhor. Falar de segunda vinda de Cristo deveria ser algo de encher a gente de lágrimas nos olhos, de emoção, porque esse é o nosso destino, esse é o nosso lugar de pouso, é onde nós vamos aterrissar, mais turbulenta que seja a vida da gente, mais cedo ou mais tarde, pode ser agora, daqui a 5 minutos, quem sabe, o dia e a hora que o nosso Senhor vai voltar. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que essa esperança do regresso de Jesus é o que nos santifica também, é o que tira de nós as paixões do mundo, é o que purifica o nosso coração, igual a gente cantou nesse hino aqui. Somos forasteiros, estamos em terra estranha, somos peregrinos, que a nossa pátria é o céu. Você tem falado dessas coisas, meu irmão? Você crê nisso de fato? Você tem alegria suficiente para falar disso na sua vida? Isso alegra o seu coração? Saber que o teu Salvador vai voltar do céu para buscar você? O nosso papo é esse? A nossa conversa com as pessoas é sobre isso? Quando a gente tomar o cafezinho depois do culto aqui agora,
Nós vamos falar sobre isso? Ou só de amenidades da vida? Que a vida de um cristão, ela é desejar o céu. E isso está mais presente, meus irmãos, nos nossos lábios, do que só as coisinhas pequenininhas da nossa própria vida terrena. A palavra do Senhor nos chama nessa manhã a nós aplicarmos isso ao nosso coração, como amigos de Deus. E Paulo nos dá aqui com esse texto, irmãos, 3 ordens importantes que nós precisamos acordar para isso e olhar bem atentamente para essas realidades. Primeiramente, meu irmão, preste muita atenção no que eu vou dizer agora, em nome de Jesus. Se você é amigo de Deus, se você é amigo de Cristo da salvação, em nome de Jesus, faça morrer o seu ego, crucifique o seu umbigo juntamente com Cristo, porque ser amigo de Cristo, irmãos, implica em a gente se ajoelhar diante dele, se curvar na presença dele e se aproximar do Senhor como pessoas esvaziadas, de mãos vazias, de opiniões humilhadas, rebaixadas, de egos transformados, para recebermos de Deus toda a bênção que vem da salvação dele. Crucifique o seu próprio ventre, meu irmão, diante daquele que morreu crucificado por você, que é Jesus. Segunda ordem que Deus nos dá, em nome de Jesus, se você é amigo de Cristo, mude as suas motivações, porque ser amigo de Cristo da salvação implica em reconhecer e assumir o fato de que a gente está de passagem nesse mundo, de que nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar deste mundo. Viemos do pó e vamos tornar ao pó. A única motivação para um crente que ama Cristo e a sua salvação é viver para Cristo por completo, é ter Jesus em tudo na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Não seja uma pessoa dividida, meu irmão. Seja uma pessoa 100% com Deus, e você só vai conseguir isso, e Deus só vai te dar graça para viver assim, se você tiver a atitude de mudar as suas motivações, as suas prioridades, aquilo que é tesouro para você, que é importante para você. Tem que ser o céu, não pode ser as coisas terrenas, mais preciosas que sejam. E a terceira ordem que Deus nos dá nesta manhã, em nome de Jesus, se você é amigo de Cristo e da vida eterna, fale mais das coisas terrenas, fale mais das coisas eternas, melhor dizendo, não das coisas terrenas, mas das coisas eternas, porque ser amigo de Cristo implica em você não só acreditar que você vai ser salvo, mas de você experimentar a salvação de Deus hoje no seu coração. Se você é amigo de Cristo, se você crê na sua salvação, fale mais de Deus e menos de você e dos seus problemas. Fale mais de Jesus e do que Ele fez na sua vida, transformando você, e menos das coisas que você não tem e que te fazem ser infeliz. Se você tem Jesus no seu coração, sua vida é feliz. Se você não tem Jesus no coração, o que te sobra é se perder mesmo, meu irmão. Fale mais de Jesus, que Ele esteja nos seus lábios todos os dias, e menos daquilo que você ainda não alcançou, ou não conseguiu, ou não tem. Fale mais também do Espírito Santo, e do quanto Ele purifica você, do quanto Ele prova você, e do quanto o Espírito de Deus te faz crescer, meu irmão.
e fale menos de coisas que só nos apequenam, que só te diminuem a tua comunhão com o Senhor. Que uma pessoa salva, ela tem Cristo nos lábios, ela tem Deus na ponta da língua, ela tem o Espírito Santo purificando o coração. Que Deus te abençoe e que a salvação que vem do Senhor incomode, que a palavra do Senhor é para incomodar e incomodar mesmo a todos nós, para que cresçamos na presença do Senhor. Amém?